Professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. Muito prazer, meu nome é Emerson, eu sou professor no campo de Filosofia, Ciências da Religião, e nos últimos anos eu tenho pesquisado um pouco no campo da História por conta do doutorado. Antes de entrarmos, propriamente dito, na avaliação do tema, Educar em Valores na representação de pais e professores, eu julgo importante afirmar que esse momento de formação, ele é singular. Singular porque nós temos a possibilidade de significar, ressignificar, problematizar e pensar sobre as nossas práticas e fazeres pedagógicos que nós desenvolvemos todos os dias nas várias escolas espalhadas por esse país. É tempo, então, de valorizarmos isso, visto que, na maioria das vezes, nós somos conduzidos por uma formação tecnicista que pouco tem essa capacidade reflexiva, que tem também o seu aspecto positivo, mas eu creio que os aspectos negativos são maiores, e na maioria das vezes nós não temos essa possibilidade de pensar, de avaliar, de dialogar e de construir um modelo de escola melhor, um modelo de educação que possa, de alguma maneira, participar da transformação do mundo. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que é muito bom participar de um projeto que a professora Milene está conduzindo. Nós construímos uma amizade quando, durante um período, ela morou no estado do Mato Grosso, trabalhamos na mesma universidade, na mesma faculdade, e juntos, então, tivemos a possibilidade de pensar uma série de temas, uma série de verdades que, de alguma maneira, participa do modo como nós pensamos a educação brasileira e do modo como essa educação pode experimentar uma transformação. Em terceiro lugar, eu também sou professor, eu dou aula nos ensinos fundamentais 1 e 2 no ensino médio. Então eu sei um pouco como é que é essa vida de professor, essa relação de professor-aluno, essa relação de professor e pais, professor e coordenação, coordenação e direção, direção e professor, e as exigências que nós enfrentamos todos os dias, a cobrança que nós temos do Estado, do MEC e de uma variedade de outros órgãos que estão de todos os modos tentando definir ou redefinir o modo como nós devemos atuar. Em quarto lugar, eu julgo importante também, todas as vezes que nós falamos sobre educação, levar em consideração o fato de que nós não somos heróis e nós não temos a responsabilidade de, sozinhos, produzir o campo da formação educacional do ser humano. O ato de educar, o ato de formar o ser humano, o ato de participar da educação é um ato coletivo. O grande problema é que muitas vezes nós, professores, imaginamos que esse ato é uma responsabilidade apenas nossa. Na verdade, nós devemos levar em consideração que todos aqueles que estão inseridos no processo da formação humana, e essa formação humana não se dá apenas no sentido formal, ela também se dá no sentido informal, de que todos nós somos responsáveis. Posto esses elementos, eu julgo importante falar, todas as vezes que nós discutimos um pouco sobre educação em valores, em definir dois temas, ou em definir duas dimensões específicas. A primeira dimensão é o que é educação, o que é educar. É muito importante que nós tenhamos uma resposta a essa pergunta para que nós tenhamos uma noção base de qual é o nosso papel dentro desse campo de educação. Lembrando, então, que a palavra educação ela tem três raízes latinas. A primeira, ducere, que significa conduzir, inserir o sujeito ou inserir o indivíduo dentro de uma realidade existente. Nós sabemos que educação não é apenas inserir o sujeito dentro de uma realidade existente, visto que a educação também tem, na sua essência, essa ideia de ação, de transformação. Logo, nós iríamos para a segunda palavra latina que é importante, que é educere, que é extrair, que da onde vem edução, e que evoca o sentido de transformação, de mudança. O sujeito, que é inserido dentro de uma realidade sociocultural, ele também tem a autonomia de poder produzir conhecimento e de transformação, mas sempre a partir daquilo que ele já ouviu, sempre a partir daquilo que ele já recebeu como código de informações, emblemáticas ou não emblemáticas. E logo depois nós temos a palavra educare, ou educare, como alguns podem dizer, a ideia básica de alimentar, de nutrir, de cuidar, de conduzir, evocando a ideia de algo que deve ser feito, algo que deve ser manipulado com cuidado, algo que deve ser criado dentro desse universo da formação do comportamento humano. Agora, é muito importante, então, entendermos que a educação ela é um processo múltiplo que envolve inserir, conduzir, nutrir, alimentar e transformar. Uma outra palavra importante no campo de definirmos educação e valores é a palavra valores. O que é um valor? Qual é o significado desse termo? Esse termo vem de uma palavra grega, axia. E axia significa aquilo que tem um preço, aquilo que tem um valor, aquilo que tem uma importância, aquilo que é nobre.
Daí nasce então a ideia de que valores são elementos importantes da cultura ou das culturas de cada sujeito. Nós podemos definir também valores a partir de uma perspectiva psicológica, na construção da personalidade moral do sujeito, dizendo que valores são sentimentos positivos atribuídos a determinadas ações, pensamentos, objetos, sensações, momentos da vida de todos os indivíduos. Os valores também são vistos como saberes práticos que fazem parte da vida dos seres humanos, e esses saberes práticos são elementares no modo como esse ser humano vai se relacionar todos os dias com uma variedade de coisas que constituem ou que atravessam a sua vida e a sua história em todos os momentos, em todas as situações. Mas é importante compreender, então, que nós estamos falando sobre uma educação em valores, sobre um tipo de educação que leva em consideração aquelas coisas que são importantes para determinados grupos, para determinadas pessoas, para determinadas culturas. Nós estamos evocando o sentido de significação. Ou seja, todos nós, quando olhamos para a realidade, temos a capacidade de significar, de dar um sentido simbólico, de dar um sentido para tudo aquilo que acontece. Nós temos essa habilidade. Se nós temos essa habilidade de significar todas as coisas, nós precisamos compreender que esse sujeito ele tem uma constituição moral ou uma constituição ética. Existem coisas que são importantes para esse sujeito. E essas coisas que são importantes para esse sujeito se configuram como valores. E esses valores fazem parte da sua trajetória de vida, do modo como ele vai fazer a avaliação do sujeito, da história, da política, da economia, da comida, das crenças e de uma variedade de coisas que fazem parte da vida desses sujeitos no transcurso histórico da vida. É importante também afirmar que os valores eles estão condicionados de acordo com a formação cultural, formação religiosa e formação familiar de cada sujeito. Todos nós temos crenças, todos nós temos a capacidade de crer, de depositar a nossa confiança em alguma coisa. É importante entender aqui que eu não estou falando sobre crenças no sentido apenas judaico-cristão. Porque mesmo as pessoas que, por exemplo, não possuem nenhuma crença, não partem do pressuposto da existência de seres divinos, cósmicos, angelicais, etc., essas pessoas também possuem crenças, as suas ideologias, o modo como elas concebem o mundo, modos como elas querem construir um mundo melhor. O certo é de que os valores são marcados, então, por uma multiplicidade de eventos, uma multiplicidade de culturas, uma multiplicidade de significados. Então, nesse sentido, existem valores éticos, morais, religiosos, ideológicos, que estão presentes na vida de todo sujeito, ou na maioria dos sujeitos. Nesse sentido, é muito importante partir do pressuposto de que esses valores eles possuem um ponto referencial. E esse ponto referencial é a formação do sujeito. E todos nós sabemos que esse sujeito é forjado nos primeiros anos da sua vida em estruturas familiares. A família, então, nesse sentido, seriam aquele local ou aquele ambiente onde o sujeito teria a possibilidade de receber as primeiras impressões do mundo. É lógico, então, que se o sujeito nasceu em uma família cristã, de uma formação judaico-cristã, normalmente ele terá valores de uma formação judaico-cristã. Se o sujeito nasceu em uma família em que a formação judaico-cristã não é tão importante ou não é importante, provavelmente ele terá uma outra formação de valores e chegará a outros conceitos acerca de verdade, de amor, de ajuda, de solidariedade, que não foi o caminho da formação judaico-cristã ou de qualquer outra formação, de qualquer outra crença religiosa, de qualquer outra perspectiva simbólica na esfera do campo religioso. Mas o que eu quero que você entenda é que a escola é um espaço fascinante para se discutir educação em valores, porque esse sujeito que nasceu em uma família, ele recebeu determinada formação de valores. Mas ali, naquela família, ele não tem um confronto, porque na verdade ele é formado em uma substância familiar, singular, perene, de uma unicidade de pensamento. Agora, quando ele vai para a sala de aula, para a escola, na escola nós temos uma variedade de alunos, uma variedade de crenças, uma variedade de percepções, uma variedade de símbolos, uma variedade de significados. Logo, esses sujeitos que foram forjados e formados em ambientes e dimensões
existenciais e valorísticas diferentes, eles se encontrarão. E a escola é importante porque ali nós teremos a possibilidade de que vários alunos formados em dinâmicas formativas diferentes, em dinâmicas de valores diferentes, se encontrem. E ao se encontrarem, terão a possibilidade então de discutir conceitos, discutir preceitos, discutir valores, discutir princípios, parâmetros. O que é importante nisso tudo é que nós teremos a possibilidade de ver uma multiplicidade de valores se encontrando. E é óbvio, se há um encontro de uma multiplicidade de valores, provavelmente haverá confrontos. Provavelmente haverá encontros e desencontros, e é nesse exato momento que nós, como mediadores do processo de aprendizagem, precisamos fazer com que os nossos alunos entendam que o mundo não pode ser visto apenas por aquela cosmovisão, mas o mundo precisa ser visto a partir de várias cosmovisões, e nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que existem alguns valores que são importantes para esse processo de aproximação. Porque se nós não tivermos essa cultura de aproximação, nós não teremos a possibilidade de construir uma educação autoritária, que leva em consideração o outro, que o outro não é meu inimigo pelo fato de ter uma concepção diferente da minha, mas que o outro percebe o mundo de modo diferente, e isso me aproxima dele para juntos construirmos uma relação de possível diálogo, de possível respeito, de possível cumplicidade, de possível trânsito de valores. Mas como é que eu posso fazer com que alunos, professores, que nasceram e que viveram em ambientes diferentes, consigam se encontrar? É nesse sentido, então, que nós precisamos criar uma cartilha de valores morais ou uma cartilha de valores éticos. E nessa cartilha, nesse livro, nessa construção poética dos valores, nós precisamos levar em consideração alguns elementos. O primeiro deles, os direitos universais. Se esses alunos moram em bairros diferentes, foram criados em famílias diferentes, e agora pensando de maneira mais ampla, fazem parte de países e culturas diferentes, nós precisamos estabelecer valores universais, porque sem eles nós não teremos a possibilidade de aproximar pessoas tão diferentes. E nessa cartilha de valores universais é importante compreender quais são os valores que podem nos aproximar de um possível diálogo, de possível contato. O valor à vida, o respeito, a humanidade, o diálogo. Ou seja, existem vários caminhos para fazer com que as pessoas se aproximem. Então, nessa cartilha criada por todos nós, ou criada pela escola, nós poderíamos levar em consideração os direitos universais, ou a Declaração dos Direitos Universais. Poderíamos também trabalhar com os nossos documentos, que são os temas transversais, levando em consideração aquilo que nós produzimos, ética, filosofia, temas emblemáticos como a ecologia, como o outro, como a dignidade da vida humana, como o respeito, como a multiplicidade, como a cultura, que poderiam nos dar, por exemplo, bases para começarmos uma discussão de educação em valores. Portanto, é muito importante compreender que a educação em valores ela está interessada em aproximar pessoas para que elas possam, no mínimo, saber conviver. Porque se nós não soubermos conviver, se nós não soubermos cuidar do outro, e quando eu digo outro, não estou olhando apenas para o ser humano, o outro é tudo aquilo que está fora de mim, se eu não tiver uma relação de valor com a sociedade, com a natureza, com o mundo, eu vou destruir todas as coisas. E se eu destruir todas as coisas, vou deixar de sobreviver. E se eu deixar de sobreviver, acabou-se. Acabou-se todas as coisas. Então, no mínimo, essas coisas deveriam fazer com que nós tivéssemos a capacidade de construir uma educação que pense sobre temas de um teor filosófico, psicológico, sociológico, antropológico, que crie o vínculo das relações. O vínculo de uma relação com o outro, uma relação conduzida pelo respeito. Isso significa dizer que a escola, por exemplo, ela é um espaço de educar em valores. E se ela é um espaço de educar em valores, eu preciso compreender a dimensão laica da escola. A escola é laica, como o Estado é laico. Se a escola é laica, se o Estado é laico, eu preciso compreender o significado de laico, que de maneira muito simplista, povo, gente. A escola é do povo, a escola é da gente, ou a escola é das gentes. A escola é do povo como o Estado é do povo. Mas eu preciso compreender, então, quem é esse povo. Porque se eu não compreender quem é esse povo,
eu posso criar um discurso laico que não valoriza a multiplicidade que existe no coração e na essência do povo. O povo, e não estou dizendo só o povo brasileiro, mas os povos, eles são marcados pela constituição de agentes múltiplos, de agentes que pensam a realidade de várias maneiras. Tomemos como exemplo o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país constituído de uma multiplicidade, de uma brasilidade. Nós temos brasilidades. Então, a escola deve levar em consideração toda essa brasilidade, ou todas essas brasilidades que forjam, que formam aquilo que somos. Se a escola é um espaço laico, onde as brasilidades precisam caminhar, eu tenho que levar em consideração os valores éticos, morais, religiosos, ideológicos. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer para vocês, sem nenhuma construção poética ou filosófica, é de que, quando eu vou para a sala de aula, estou diante de 20 alunos, ou de 40 alunos, ou de 35 alunos, eu preciso levar em consideração que os valores daqueles alunos que pertencem ao seu currículo oculto são múltiplos. Você vai encontrar com meninos forjados em comunidades religiosas pentecostais, ou em igrejas que têm uma perspectiva, às vezes, radical da realidade, que proíbem os seus filhos de fazer educação física, que proíbem os seus filhos de irem às programações da escola no dia de sábado, que proíbem os seus filhos de ter uma relação aberta com o mundo tal qual outros filhos têm. Outros alunos têm, participam da educação física, participam, por exemplo, da jornada no dia de sábado, ou seja, é um modo de se pensar a vida. Talvez para nós isso seja um radicalismo, um absurdo, mas é importante levar em consideração que para essas pessoas esses valores sejam importantes. Agora, é óbvio, quando as ações humanas começam a violentar o ser humano, começam a violentar a dignidade humana, começam a violentar o sujeito, aí nós precisamos tomar uma decisão se vamos para o enfrentamento, se vamos enfrentar um código religioso ou um código ideológico que violenta um sujeito. Porque na maioria das vezes nós sempre olhamos para os códigos religiosos como aqueles códigos reacionários, tradicionais ou tradicionalistas, moralizantes, que violentam o sujeito. Mas existem também concepções ideológicas, teóricas, que também violentam o sujeito, que também exploram o sujeito, que também tornam o sujeito um ser que consegue ver o mundo apenas a partir daquela ótica. Exemplo. Se eu tenho uma perspectiva marxista, ou uma perspectiva freudiana, ou uma perspectiva piagetiana, eu começo a olhar o mundo só a partir daquele olhar e não percebo que, além dessas perspectivas e dessas variantes teóricas e epistemológicas, existem outros modos de se pensar a realidade. E quando eu sou radical, sendo mesmo marxista, ou piagetiano, ou freudiano, eu tentarei analisar o mundo apenas a partir desses rigores teóricos, excluindo os outros rigores ou excluindo as outras perspectivas, e não terei a possibilidade de formar um círculo pedagógico da formação, um círculo do conhecimento. Logo, os meus valores ideológicos e teóricos e epistemológicos são tão radicais e são tão perigosos quanto qualquer crença que não leve em consideração a multiplicidade da cultura, a multiplicidade dos eventos e a multiplicidade do ser. Nós temos um grande desafio como professores, o desafio de compreender que participamos do processo de mediação do conhecimento. Educar em valores é uma dessas dimensões da formação do comportamento humano. Eu espero que vocês tenham, de primeiro momento, compreendido. É óbvio que nesse vídeo nós estamos falando rapidamente, imprimindo, comunicando e socializando alguns conceitos que levariam talvez um bom tempo para discutirmos juntos, mas quem sabe nós não teremos a possibilidade de nos encontrar e discutir isso juntos. Milene, o teu desafio é de fazer com que nós tenhamos um encontro e esse encontro nós teremos a possibilidade de discutir essa multiplicidade e a importância de educar em valores na formação dos seres humanos. Um grande abraço, eu espero que a formação de vocês seja produtiva e gostaria de deixar uma palavra específica para aqueles que estão atuando na sala de aula. Saibam, o papel de vocês, a missão de vocês
ela é extremamente importante. Eu digo isso como um aluno problemático. Eu sempre fui um aluno problemático, um aluno super problemático, aliás. Mas houve um dia que uma professora ousou transgredir a minha lógica, a lógica da minha problemática. Minha professora de língua portuguesa, Fidelcina, que se não me engano no 6º ou no 7º ano, ela resolveu pegar uma redação que eu havia escrito e escrevê-la no quadro dizendo: essa foi uma das melhores redações deste ano. A ação dessa professora provocou um desequilíbrio naquilo que eu imaginava ser o aluno problemático, que jamais seguiria e que jamais se tornaria um sujeito pensante. Perceba, a ação dessa professora, ao descrever essa redação, foi importante porque me atravessou, produziu um desequilíbrio na minha suposta rebeldia. Logo depois eu tive um professor no 4º ano, por nome dele professor Antônio, que pegava um violão e cantavam músicas que evocavam a ideia de comunidade, de relação com o outro, de respeito ao outro, e o comportamento desse meu professor Antônio, foi determinante no modo como eu poderia pensar a realidade além de mim mesmo. E por fim, o meu professor Gerson, professor de educação física, professor na área de handball. Às vezes eu percebo que nossos professores de educação física são poucos explorados no bom sentido. E eles vivem um mundo à parte. Não, eles fazem parte também do processo educacional. Que tenhamos a capacidade de compreender o valor deles também, porque esse professor foi determinante em valores comuns, como amizade, respeito, vínculo e cumplicidade. Então, gente, um grande abraço. Obrigado por ter ouvido tanto tempo. Eu acho que falei muitas coisas e espero que essas coisas sejam boas para vocês, para mim e para todos nós. Até mais, abração!